Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia novamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, e também o capítulo 10, conforme eu anunciei. Hoje eu estou tentando, ao menos, fechar a reflexão desses dois capítulos. Curiosamente, isso não foi proposital, é uma questão de coincidência mesmo. Dia 27 e 28 de setembro, no Brasil, um país de matriz de tradição católica, se comemora o dia de Cosme e Damião, né? Eu era garoto, eu corri muito atrás de doce de São Cosme e Damião, né? Lá no meu bairro era normal a gente fazer isso. E sempre há, nessas ocasiões, aquela pergunta, né? Se os crentes devem ou não devem consumir. Essa é uma pergunta que aparece todos os anos. E mais sério do que isso é o que nós vamos tratar dentro da carta aos Coríntios. Porque quando Paulo escreveu a carta, essa foi uma das perguntas que Paulo respondeu, porque a primeira carta aos Coríntios são respostas doutrinárias que Paulo está oferecendo à igreja a uma série de perguntas que foram feitas a Paulo, sobre alguns problemas que a igreja estava enfrentando. E aí Paulo escreve, respondendo, e ao mesmo tempo orientando, doutrinando. As respostas de Paulo são respostas teológicas às muitas situações, aos muitos conflitos e às muitas dúvidas. E uma das dúvidas que se tinha dentro da igreja é se aqueles crentes em Corinto, que eram oriundos das religiões de mistério, que eram oriundos dos cultos pagãos oferecidos às entidades gregas, se quando eles se convertessem e nas suas celebrações em família, nos aniversários, nas festas, se eles se deparassem com alguma carne, alguma comida que tinha sido sacrificada a uma daquelas entidades, se aqueles crentes poderiam ou não poderiam comer. Um grego, por exemplo, recebesse na sua casa um amigo, um irmão, e oferecesse um almoço ou um jantar. E aí aquela carne que estava ali tinha sido comprada no mercado. E como eu já expliquei semana passada, toda carne do mercado grego, antes de chegar no mercado, antes de chegar na feira livre, ela tinha sido sacrificada na madrugada a uma entidade pagã. Pegava um touro, matava o touro, sacrificava, derramava o sangue do touro, tinha lá um cerimonial e fazia o que com a carne? Aquele touro não era jogado fora. A carne do touro era aproveitada, cortada e colocada na feira. E as pessoas compravam e comiam. Era um hábito em Corinto. Só que a turma se converteu. E sabe que aquele bife mal passado que está lá na sua mesa foi sacrificado de madrugada. Foi oferecido. Esse crente em Corinto come ou não come? Essa carne está comprometida, contaminada espiritualmente ou não? Se comer, vai ter alguma influência demoníaca sobre a vida daquele crente em Corinto ou não? A graça é tão extensa que protege esse crente, ou o crente que come está aceitando um pacto que foi feito com aquela entidade? Isso foi algo tão sério que precisou Paulo responder. Haviam crentes que entendiam o seguinte: não, eu posso comer, Cristo me salvou, a graça me alcançou, ídolos não existem, então eu posso comer, Deus é o criador de tudo, inclusive é o criador desse boi, é o criador desse touro, então é de Deus, eu vou comer. Mas tinham outros em Corinto que diziam: não, não podemos comer. São esses que Paulo chama de fracos na fé, e Paulo diz: olha, se a carne que você pretende comer produzirá dúvidas, incômodos, constrangimentos, escândalos, não coma, para preservar a consciência fraca do seu irmão, né? Então esse é o contexto que Paulo lida, enfrenta
acerca desse assunto da carne sacrificada. Porém, mais importante que a questão da carne sacrificada são os temas que nós trabalhamos em cima desse tema, em cima desse contexto, a questão da liberdade cristã, a responsabilidade com os irmãos mais fracos, o respeito à fé alheia, não exigir que o outro compreenda o que eu compreendo, e hoje, especialmente, eu entro no debate exclusivo se comemos ou não comemos, se devemos ou não devemos comer esse tipo de carne. Capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, eu vou ler o capítulo todo para a gente poder situar a leitura. São capítulos curtos, então não são incômodos de serem lidos todo na liturgia, são muito didáticos também, é um texto muito claro, muito fácil de se compreender. Onde diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, que todos o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também alguns se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha ele a escandalizar-se. Capítulo 10, essa primeira carta, a partir do verso 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios não participam também do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos associeis aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivos de consciência. Porque do Senhor é a terra,
e toda a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e não por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Bem, eu falei na semana passada, quando entrei nesses dois textos, de que Paulo trabalha com a ideia, primeiramente, de liberdade cristã. E que a liberdade cristã caminha junto, necessariamente e obrigatoriamente, com a questão da responsabilidade cristã com o outro. A liberdade que eu tenho não pode provocar tropeços naqueles que me observam. É uma questão de compromisso com Deus e compromisso com o próximo, e Deus não me dá liberdade para ser instrumento de tropeço na vida do outro. Como nós vimos, tinham membros em Corinto que achavam que podiam comer a carne sacrificada, que aquilo não iria produzir nenhum tipo de contaminação espiritual. Não ficariam endemoniados, por exemplo, depois de comer aquela carne. Não trariam nenhuma influência para dentro de casa se comesse aquela carne. Outros crentes, novos em Corinto, achavam que sim, que aquilo traria prejuízos espirituais, influências negativas sobre a vida. Como que Paulo trata? Paulo diz, olha, essa liberdade que você tem não pode gerar tropeço na vida do outro. Essa é uma chave. Eu tratei disso na semana passada. Paulo identifica esses que se escandalizam como fracos na fé. E aqui Paulo não está sendo irônico. Paulo, ao contrário, Paulo ele é muito mais. Ele cerca e protege esses fracos na fé, não exigindo que os fracos compreendessem, mas sim que os tais fortes entendessem a fraqueza dos seus irmãos. Ele cobra dos fracos. Ele não exige, aliás, ele cobra dos fortes. Ele não exige dos fracos. É um gesto de misericórdia e de responsabilidade com aqueles que iniciaram a caminhada cristã. Hoje eu vou entrar no debate em si que cerca esse capítulo, que provocou a escrita do apóstolo Paulo. E o primeiro trabalho de Paulo, a primeira luz que ele lança nesse capítulo, é deixar bem claro que ídolos não existem. Aqueles que eram oriundos do culto a Afrodite, romanos que eram oriundos do culto a Deus Baco, por exemplo, Paulo vai dizer, para muitos existem os tais ídolos. Para muitos existem entidades. Essas entidades são existentes. Tem quem acredite realmente que essas entidades existam e dominam a natureza, dominam os seres humanos, controlam determinadas condutas, estão por trás e são seres existentes que rivalizam com Deus. Paulo vai deixar bem claro, embora para muitos há essa compreensão, para nós que somos crentes e que cremos na palavra de Deus, só existe um Deus. Todos os demais, Paulo é bem claro, e como eu disse, Paulo não é politicamente correto. Paulo não tem essa coisa de valorizar os demais credos, respeitar as confissões, todas são boas. Paulo é bem claro, não. Esses ídolos são demônios, não são ídolos, não são entidades, não são seres que realmente possam ser olhados com dignidade divina, não são. Estas existências espirituais são reais.
Paulo admite que esses seres existem, só que ele vai dar nome. Ele vai dizer que são demônios. Só existe uma realidade espiritual digna de ser chamada de divina. E esse ser que recebe essa dignidade, que tem essa qualidade, que pode ser chamado de divino, o único, é o Deus de Israel. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Criador. Todos os demais seres são criaturas. Os anjos são criaturas. E o que são os demônios, irmãos? O que são os demônios que existem? Os demônios, nós sabemos, são anjos caídos, que foram expulsos com Satanás, porque Satanás tentou ser igual a Deus e foi expulso, trazendo consigo 1/3 dos anjos, conforme diz a Escritura. E esses anjos atuam no mundo com ações demoníacas. E as religiões, quando se organizam e prestam culto e dão nome, e aqui não vamos citar nome, mas todos sabem exatamente, nós podemos pensar, estamos no Brasil, onde existem outros credos, outras religiões, e aí vale a pena nós dizermos o seguinte: o respeito ao credo que deve existir, o respeito à confissão, à fé de cada um, que é até um direito do Estado democrático. O Brasil é um Estado laico e graças a Deus que continue assim por muitos anos, dando liberdade de crença a todos. Isso é uma coisa. A gente pensa tanto com a via dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, que cada um tem direito ao seu credo e a gente respeita. Isso é uma coisa. Eu, quando penso nisso, penso como cidadão, em que todos têm direito. Agora, outra coisa é como pastor. O outro credo que nega a Cristo a exclusividade, à luz da Bíblia, esse credo não conduz à salvação, porque Cristo é o único que salva. E Paulo, portanto, é bem claro em dizer o seguinte: essas entidades, embora existentes, não são seres divinos, conforme os gregos acreditavam. Não é um panteão de deuses, é uma constelação de demônios que Paulo vai deixar. Então, quando Paulo diz isso, ele quer logo de imediato mostrar para os coríntios que aquela prática de ir ao templo, como alguns ainda iam, e participavam de determinadas celebrações, Paulo está dizendo: vocês estão participando de uma liturgia consagrada a uma entidade demoníaca. E não convém que crentes que sentam à mesa do Senhor e participam do cálice do Senhor e consomem o pão que representa o corpo de Cristo, que também participem de cerimônias consagradas a demônios. Paulo está sendo pastoral, está sendo teológico e está sendo doutrinário aqui. No mundo moderno, na academia, Paulo estaria sendo inconveniente, estaria sendo preconceituoso. O que Paulo está fazendo aqui é pastorear a igreja da qual ele fundou, deixando bem claro, não vai obrigar ninguém a seguir a igreja de Corinto, mas ele está sendo bastante claro na realidade espiritual profunda daqueles seres que estavam sendo adorados por alguns crentes da igreja de Corinto, novos da fé, que estavam ainda mergulhados no hábito da idolatria. E Corinto era uma cidade que tinha 2 grandes problemas. Primeiro era o problema da sexualidade, da pornografia. A palavra, o verbo, foi um verbo jocoso, irônico, foi criado na época, chamada corintianizar. Era um verbo comum empregado na região. O que era corintianizar? Era viver em pornografia, em prostituição. Corinto era uma cidade mergulhada nisso. Vários templos pagãos haviam sido erguidos, onde homens e mulheres iam para os cultos e cultuavam através da sexualidade. E essa turma se converteu e veio para Corinto. E Paulo vai lidar com essa demanda, com gente viciada em pornografia. O outro grande problema da região
era a questão da própria idolatria, vários templos pagãos erguidos. O hábito da idolatria, o respeito por aquelas entidades, a ponto de crentes terem dúvida: se eu comer, eu vou atrair maldição sobre a minha vida. Eu vou dormir e vou acordar com uma entidade dentro do meu quarto. O meu filho vai ficar endemoniado se comer essa carne. Mais ou menos, descontadas as devidas proporções, mais ou menos o que acontece com dúvidas acerca de doces de Cosme e Damião. Como ou não como? Se eu comer, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Se meu filho comer uma mariola, vai ficar endemoniado? Não vai. Vai ter uma influência, né? Uma entidade vai puxar o pé dele de noite? Não vai. Essa é uma questão que aparece num país de matriz católica. Paulo, portanto, voltando aqui, ele vai dizer: olha, não existem, só existe um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Não há outra realidade além da realidade do Senhor. Deus é a única realidade digna de ser chamada de Deus, não há outros. Não há deuses. Só há demônios, que são seres que tentam se relacionar com os homens na terra. Ao fazer isso, né, ao apresentar esse ponto, Paulo vai desdobrar agora fazendo aplicações, partindo desse grande tema de que só existe um único Deus. E é a expressão da grande oração dos judeus, né, que aparece lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Deus, incomparável, não há outro, ele é o único. Ele traz isso à memória da igreja. E agora ele vai desdobrar esse tema. E desdobra da seguinte maneira: Paulo orienta a igreja que não participe de práticas pagãs no templo, de cerimonial algum. Paulo, portanto, ele repreende, ele critica e ele orienta a igreja, isso está lá a partir do verso de número 20, a não ser uma comunidade sincrética. O sincretismo religioso que alguns membros de Corinto estavam praticando, ora na casa em que os crentes se reuniam para louvar a Deus, ora, de alguma maneira, interagindo com o culto às entidades pagãs. Paulo vai dizer: não convém que participemos de tais cerimônias. O crente que foi lavado, remido, resgatado e salvo pelo Senhor não tem que ter nenhum tipo de relação com cultos pagãos. Então, aquela ideia de que alguns crentes iam das cerimônias e participavam, Paulo diz: olha, não convém. E quando Paulo diz que não convém, Paulo ainda vai dar um motivo para isso. Paulo vai dizer: olha, ao fazê-lo, verso 22, despertaremos a ira, o zelo, literalmente no grego, o ciúme do Senhor. Porque aqueles que são salvos, resgatados pelo Senhor, tornaram-se, por meio do Senhor Jesus Cristo, povo dele, pertencem a ele. O culto agora é somente para o Senhor, o louvor agora é somente para o Senhor. A liturgia somente para o Senhor. Paulo, portanto, está dizendo em outras palavras: não participem de cerimoniais que não sejam para o Senhor. Eu já me deparei no meu ministério com a pergunta: pastor, na minha família tem lá um batismo em determinado terreiro, posso ou não posso ir? À luz de Paulo, não coloque nem o pé lá. Não é seu lugar. Ali é um ambiente de culto, que estão prestando no direito que aquele grupo tem de invocar. Mas ali não é o nosso lugar. Um crente pode ou não pode sentar numa mesa espírita? Você pode e deve respeitar os espíritas, mas não deve buscar orientação e muito menos se aproximar de um lugar como esse. Não é o nosso lugar. E nós sabemos do que há por trás, que forças são aquelas, qual é a origem daquela força. Ou não sabemos? Ou seremos politicamente corretos? Vai ter um batismo na cachoeira.
e sou convidado, vou ou não vou? A questão é como Paulo orienta a igreja. E se nós cremos que a Bíblia tem a última palavra, e aí eu vou usar um termo que eu gosto do Celso de Mello, Alexandre está acompanhando a transmissão lá em Cabo Frio, o ministro Celso de Mello, que é o decano, está se despedindo agora, vai se aposentar. Ele usa muito, quando ele fala do STF, a expressão que o STF detém o monopólio da última palavra. A última palavra pertence ao Supremo Tribunal Federal, ainda que não concordemos com o resultado, mas na Constituição é eles quem tem. No que tange à fé, o monopólio da última palavra pertence à Escritura. E o que a Escritura diz isso? Eu posso muito bem olhar, os irmãos sabem que eu tenho formação em teologia e formação em história, e estudo movimentos religiosos. Meu mestrado foi em cima disso. Então eu posso muito bem olhar para os sírios de Nazaré, que é a maior expressão católica do Brasil, é a maior festividade, e ter um olhar sobre o que significa no ethos, na localidade, a origem, a importância daquela cerimônia, como surgiu, entender esse legado. Mas, evidentemente, se eu estiver em Belém do Pará, eu não posso querer segurar aquela corda que ele segura, porque o gesto de querer botar a mão naquela corda e fazer parte daquele é um ritual, cercado de crenças e valores espirituais para quem acredita. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, olha, não convém que um membro daqui, da igreja de Corinto, lavado e remido pelo sangue do Senhor, que pertence ao Senhor, que foi enxertado na videira, inserido no corpo de Cristo, queira também, porque tem parentes, porque tem mãe, porque tem pai, porque tem filhos, lá no templo pagão, ir lá no templo pagão e participar de tais cerimoniais. Não, e Paulo vai deixar bem claro, se participar, saiba, está participando do cálice de demônios, está participando da mesa de demônios. Mas, claro, para a igreja de Corinto, impossível. De forma que nós que somos crentes, e lidamos às vezes com amigos, familiares, que de alguma maneira têm essa influência, essas relações religiosas, nós temos que entender exatamente o que é isso. Qual é o nosso lugar? Aí Paulo vai entrar na questão do consumo daquela carne. E Paulo, aparentemente, você vai ver dois posicionamentos. Um no capítulo 8 e um no capítulo 10. No capítulo 8, Paulo é claro, não coma, porque isso vai produzir escândalos nos fracos da fé. Capítulo 8. No capítulo 10, Paulo vai mudar. Vai fazer uma outra aplicação, dizendo o seguinte, coma de tudo, nem pergunte de onde venha. Por que no capítulo 8, Paulo diz, não coma, porque vai produzir escândalo. E no capítulo 10, Paulo vai dizer, coma, desde que você não pergunte. Afinal de contas, Paulo, é para comer ou não é para comer? Porque no capítulo 8 você diz que eu não devo, e no capítulo 10 você diz que eu posso, desde que eu não pergunte a origem. Vamos entender por que Paulo dá essas duas orientações em que elas se complementam. No capítulo 8, Paulo está sendo bem didático e está se referindo ao ritual. Ir lá no templo, ir lá no culto e comer a pipoca que foi oferecida para a entidade, comer o vatapá que foi oferecido para a entidade, comer o acarajé que foi oferecido para determinada entidade, não vá e não coma. Porque isso vai gerar problemas, escândalos, vão te ver e não vão te entender. O caminho a Cristo vai ficar obtuso, as pessoas vão ficar um tanto confusas. Agora, no capítulo 10, Paulo não está tratando do ritual. Ele já tratou disso no capítulo 8. No capítulo 10, Paulo está tratando de uma outra relação que envolve a carne. Foi na casa de um amigo, jantar com ele, e o jantar posto à mesa é de uma carne sacrificada.
coma e nem se preocupe de onde vem. Tem um angu à baiana, irmão, oferecido ao Flamengo, que é uma falange terrível. Como não como aquela comida oferecida ao Flamengo? Paulo vai dizer assim, coma, nem se preocupe. Agora, presta atenção. Se este que te ofereceu disser o seguinte, olha, antes de você dar a primeira garfada, eu sou flamenguista e ofereci essa comida para o Flamengo. O que Paulo vai dizer? Neste caso, você não deve comer. Porque a pessoa te advertiu, dizendo que há uma realidade que ela acredita e que ela apresentou. Veja como Paulo, portanto, ele tem todo um cuidado com isso. Comer comida sacrificada aqui no ritual, jamais, não bote nem o pelar, é o que Paulo está dizendo. Agora, se aparecer na tua frente, você consome. Porque você sabe que Deus é o criador disso tudo, Deus é o criador desses alimentos que estão aí. Deus é o criador da pipoca, Deus é o criador dos doces, Deus é o criador de tudo. Não do doce em si fabricado, mas dos ingredientes, que tudo é criado por Deus. Mas alguém diz assim, olha, esse doce que eu estou oferecendo para o teu filho, eu peguei lá no centro. E por que você pegou lá no centro? Não, porque eu tenho uma relação. Então você não vai comer. Porque aquela pessoa, o fato dela ter te sinalizado é porque existe uma fé implicada ali. E essa pessoa vai ficar confusa acerca da possibilidade espiritual danosa sobre a vida dele, ou sobre até a sua própria vida. Portanto, não é uma preocupação conosco, é uma preocupação com o outro. Paulo trata aqui da liberdade em Cristo que nós temos, mas é uma liberdade em que o outro é trazido. E a gente olha aquele outro como alguém que precisa também encontrar Cristo. E a minha liberdade pode gerar danos na compreensão da fé que ele tem. Isso é tão óbvio, irmãos. Mas eu já me deparei no meu ministério com irmãos crentes que, por causa de algum momento de fraqueza, foi buscar auxílios, foi buscar respostas em lugares onde não tinha resposta alguma para ele. Eu já me deparei no meu ministério com irmãos que, no momento de fraqueza, foi buscar orientação espiritual onde não havia nenhuma resposta da parte de Deus. No meu ministério já me deparei com isso. Que Paulo está dizendo, olha, não coloque o pelar. Centros, terreiros, templos, não são para nós. Cerimônias religiosas, litúrgicas, não são para nós. Vestir uma roupa em homenagem a uma certa entidade, em nome de um sincretismo religioso, não é para nós. Beber uma água benta não é para nós. Botar um santinho em casa não é para nós. Ir numa rezadeira, buscar orientação num pai de santo, com todo respeito a ele, que não é para nós. Nós sabemos o que aconteceu com Saul, quando Saul, no momento de desespero, foi buscar uma resposta mediúnica, em que Samuel, morto, ele tem uma experiência, Saul tem uma experiência ali mediúnica, em que aparece o que seria, há um grande debate na teologia do que foi aquilo, onde Samuel, depois de morto, aparece. E a condenação, porque a Escritura condena invocação de mortos, dizendo, não são os mortos que falam conosco, quem falam conosco são os demônios. Isso, no mundo moderno,
no país onde falar certas coisas não são muito bem-vindas, porque esbarra no politicamente correto, Paulo não tem muito essa preocupação. Paulo diz exatamente, ó, as realidades espirituais são realidades espirituais implicadas. Não participe delas. Você é do Senhor. A mesa é do Senhor. O cálice é cálice do Senhor. Sirva ao Senhor, cultue apenas ao Senhor, é o que Paulo está dizendo. Caminhando para o fim, Paulo vai concluir a sua orientação à igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, tudo que fizermos, e isso inclui até o que comemos, até o que bebemos, até o que falamos, deve ser para a glória de Deus. Se eu entendi que sou salvo, e tem uma comida aqui que eu posso ingerir, mas alguém do meu lado vai ficar perturbado com essa minha liberdade, por amor a ele, e porque eu tenho compromisso com a igreja de Deus, e as minhas ações só podem produzir edificação para a igreja, e honrar a Deus, e glorificar a Deus, então eu não vou comer por amor a esse irmão. Porque tudo que eu faço tem que produzir benefício para o outro, edificação para o outro. E isso incomoda. Eu já ouvi assim, pastor, mas a gente vai viver a vida inteira assim, sempre preocupado com os outros? É claro, irmãos, como eu expliquei semana passada, que a igreja tem que amadurecer, porque os fracos na fé de Corinto não é a igreja que fica se escandalizando com novos convertidos. Entra o irmão de boné, bermuda e chinelo. A igreja fica escandalizada. É um escândalo infantil, porque não é isso que Paulo está tratando. Eu não tenho nenhum direito de ser escandalizado. Eu tenho obrigação, por ser pastor, de ser maduro na fé. Eu tenho 27 anos na minha caminhada. Eu tenho que tomar cuidados para não escandalizar o novo convertido. O novo convertido, ele não tem que ficar preocupado comigo. Ele vai vir com seus vícios, com a sua linguagem, ele vai vir com a sua roupa extravagante, ele vai vir cheio de palavrão, e nós vamos discipulá-lo, vamos ter paciência, vamos caminhar com ele, ele vai amadurecer. Nós usamos, às vezes, esse texto de Corinto para poder dizer o seguinte: olha, cuidado para não escandalizar a igreja, mas não é a igreja que tem que ser escandalizada. Paulo não está preocupado com a igreja de Corinto. Paulo não cobra dos novos, Paulo cobra dos velhos, Paulo cobra dos maduros. Os fracos na fé, quem está chegando na fé e não entende a liberdade que o outro tem de comer a carne. Então, quem cuida de quem aqui eu cuido dos novos. Eu tenho paciência com os novos. Eu vou dar treinamento aos novos. Numa linguagem teológica, eu vou discipular os novos. Alguém que entra na igreja, portanto, com um jeitão meio esquisitão, não tem que escandalizar a gente. É isso mesmo, ele vai chegar todo estranho. Ele vai chegar todo arrebentado, ele vai trazer um mundo nas costas dele. Se um traficante tatuado chegar aqui, ele vai mesmo, ele vai ter um linguajar dele. E à medida que ele for convivendo com os santos, ele vai aprender a ética do reino, os valores do reino de Deus, vai sentar na classe de escola dominical, vai passar pelas águas do batismo, vai lidar com o pastor, vai lidar com os oficiais, vai entrar para o coral, vai ter regras para cantar no Maranata, vai ter regras para cantar no ministério de louvor, ele vai aprender, vai dar um tempo entre a conversão e o início do ministério dele, ele vai então aprendendo. Os críticos da igreja, vai enquadrar as pessoas, né? Vai botar a pessoa dentro de uma forminha, não é botar de uma forma não, isso chama-se discipulado. A pessoa não pode entrar na igreja e sair fazendo coisas na igreja. Tem que aprender primeiro. A década de 90, muitos aqui estavam convertidos, foi um problema, porque a gente lembra da fase dos testemunhos, o indivíduo se convertia, um ator global, uma atriz global se convertia,
Um mês depois estava circulando pelo Brasil, dando testemunho. A maioria daqueles estão perdidos, saíram, ficaram estragados pelo evangelho, porque não foram discipulados. Irmãos, o maior orador do Brasil, se converter e entrar pelas portas dessa igreja, ele não tem que ficar um mês depois no púlpito dando palestra. Ele tem que sentar na igreja, sentar no banco, tem que ser discipulado. Tempo entre o discipulado e o batismo, tem que ver o que é a igreja, aprender os valores. Os valores da fé cristã precisam ser encarnados nele. E aí depois, ele já firme as oportunidades ministeriais, mediante os dons de Deus dados a ele, aí a oportunidade surge. Se nós tivéssemos entre nós a Elis Regina, a maior cantora que esse país já teve, e ela se convertesse e viesse congregar na igreja inteira, não tem essa de botar a Elis Regina para cantar no domingo seguinte, porque a maior voz do Brasil se converteu. Teria que sentar e aprender tudo da fé, e depois a oportunidade concedida. Por quê? Porque a obrigação do ensino, do discipulado, do treinamento na fé é nosso. Então a cobrança, para que nós não escandalizemos, não é o irmãozinho que chegou hoje, aí tomou uma cerveja, e a igreja fica escandalizada. Nossa, ele tomou cerveja, então ele não se converteu. Isso é imaturidade da igreja. A conduta, a probidade, a retidão, a ética, vem da liderança, vem dos membros. Em outras palavras, um novo convertido tem mais chance de errar. Nós temos menos chance de errar, porque há uma responsabilidade maior nossa, existe mais tempo, nós aprendemos. Um crente que está 20, 30 anos, cometendo erros infantis, uma conduta irresponsável, não se preocupa com ninguém, ele faz o que quer, ainda mais hoje na rede social, que tudo é público, tudo vai parar, todo mundo vê, ele é um irresponsável. E sinaliza com a sua irresponsabilidade que ele não tem compromisso com ninguém. A conduta, a cobrança é sobre a igreja, recebendo os irmãos e discipulando os irmãos para que eles ganhem musculatura na fé, musculatura na sua espiritualidade. Como eu disse, Paulo vai caminhar para o fim dizendo o seguinte, olha, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, até uma refeição entre amigos. É uma refeição entre amigos, não é? São todos amigos. Mas essa refeição entre amigos, a conversa, a refeição, o que é dito, tem que edificar. Se a gente se reúne, por exemplo, numa tarde, para tomar um café, o que é dito, o que é falado, só atrapalha. Trazendo, irmãos, para um exemplo bem local, das igrejas locais. É como se Paulo dissesse, olha, está vendo aquele novo convertido, que está com um mês na igreja? Aí você chama aquele irmão para comer uma pizza com você, para inserir ele num grupo de jovens, por exemplo. Olha o que você vai dizer. Se os assuntos acerca da igreja aparecerem, olha o que você vai dizer na frente desse irmão. Se eu sou pastor e chamo o irmão para poder bater um papo com mais dois oficiais, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu vou dizer. Porque aquilo que eu digo pode comprometer a percepção que aquele irmão tem da comunidade da fé. E ele chegar à conclusão, cara, mas é assim, eu pensei que era diferente. Eu fui no culto, uma coisa maravilhosa, senti uma bênção, a palavra foi uma bênção, o louvor foi... Mas tem tudo isso aí que você me falou, tem esse problema, eu não vou querer ficar aí, não. Porque o campo de futebol está melhor. Porque briga por briga, eu fico no meu condomínio, lá tem briga toda semana. Eu quero paz. Eu quero um ambiente melhor do que o ambiente da minha família. Eu quero um lugar melhor do que o funk da onde eu estou vindo. Eu quero um lugar melhor do que o forró universitário da onde eu estou vindo. Para isso aí, eu já tenho lá.
Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo: tome cuidado com aquilo que você diz na frente dos seus irmãos, com aquilo que você faz. O que você diz, o que você faz, é a diferença entre ele permanecer ou ele debandar. Um jovem entra, vai jogar futebol, rapazes antigos na igreja têm responsabilidade com esse mais novo. Tem que ser diferente, ou não, pode tudo. Porque no campo de futebol nós nos esquecemos que somos crentes. E até quebrar a perna está valendo, porque afinal de contas futebol é para homem. Tiver que tirar sangue de alguém, eu tiro também, porque futebol é para homem. Ou não, existe uma ética cristã que conduz à prática desportiva. Em suma, o que Paulo está dizendo: olha, tudo que você fizer, não há uma área da vida, e aqui eu quero lembrar o teólogo holandês Abraham Kuyper. Kuyper dizia: não há 1 centímetro da existência em que Cristo olhe e não diga: é meu, me pertence. As relações sociais do crente pertencem a Cristo. Aquilo que o crente ouve, fala, vê, pertence a Cristo. Por que nós, que somos crentes, não assistiremos qualquer coisa? Por que nós não podemos, numa madrugada, assistir um filme picante, para dar uma pimentada na relação? Porque aquilo que eu vejo é de interesse do Senhor. Por que músicas que apontam para condutas que não são cristãs devem ser evitadas? Porque aquilo que eu ouço pertence ao Senhor. Aquilo que eu falo, os negócios que eu assumo na vida, os contratos que eu assino, a forma como eu namoro, as relações conjugais, o que acontece dentro do casamento, a forma como a esposa é tratada, como o marido é tratado. A Bíblia tem uma palavra para tudo isso. 5 amigos se reúnem, são da igreja, vão para sei lá, participar de uma descontração, de um lazer. Esse lazer, aquilo que é dito, aquilo que acontece, é do interesse do Senhor. E aí, como Augusto Nicodemos diz, a fé cristã, embora ela tenha essa liberdade espiritual, mas ela é uma vida comprometida com Deus. E é isso que faz a diferença em quem quer continuar caminhando com Cristo e quem não quer. Porque quem não quer faz como o filho pródigo: pai, dá o que é meu, eu vou curtir a vida. Eu não quero ter compromisso algum com o Senhor. Viver perto do Senhor é viver obedecendo, ouvindo o Senhor, fazendo o que o Senhor quer, e eu não quero. Então faz o seguinte: me dá a minha parte. E a Bíblia diz como que aquele rapaz fez. Ele foi viver a vida que dentro da fazenda, perto do pai, ele não podia. Eu costumo dizer que, no mínimo, se tem algo elogiável no filho pródigo, é de que pelo menos ele foi honesto e coerente. Pai, eu quero cair na gandaia. Na gandaia aqui perto do Senhor não dá, então eu vou para longe. No mínimo foi coerente. Há uma conduta. Paulo está dizendo: sentou à mesa de alguém e vai ter uma refeição. E a pessoa diz: olha, essa carne aí veio lá do templo. Ela sinalizou que ela está preocupada. Por amor. Por amor. Por amor cristão a ela. Porque eu quero que ela cresça em Cristo. Eu quero que ela ganhe maturidade. Se não é um cristão, eu quero que se converta. Eu citei aqui no ano passado, irmãos, me permitam trazer à memória novamente isso. Eu recebi há 2 anos, os irmãos devem lembrar porque eu mencionei domingo à noite, no microfone da igreja. Eu recebi uma senhora profissional da justiça, ou do conselho tutelar, Conversando, uma conversa boa. E aí eu fiz a pergunta: mas por que a senhora decidiu ficar com a gente, assistir o culto, nos visitar? E aquela senhora disse o seguinte: pastor, eu trabalho com a Cássia.
que é aqui da igreja. Trabalho com ela. E eu olho a conduta da Cássia e eu pensei o seguinte: eu quero conhecer a igreja em que Cássia congrega. Porque se Cássia é assim, esse lugar só pode ser um lugar bom. Você entendeu o impacto? Agora vamos ao inverso. Imagine se fosse o contrário. Qual é a ideia que aquela senhora teria da nossa igreja? Se o comportamento fosse o inverso, fosse o avesso, que ideia ela teria? Um pastor que envergonha, quem é que vai querer conhecer a igreja daquele pastor? Você iria para uma igreja, você trabalha com um profissional, e o cara se diz pastor, mentiroso, mente para o patrão, chega atrasado, não cumpre os deveres, irresponsável, mente para os clientes, dá em cima das colegas de trabalho, o cara é casado, vive olhando para o corpo das mulheres. Você iria na igreja de um pastor assim? Só uma operação muito intensa da graça, irmão, para poder derrubar todos os preconceitos que você teria lançado sobre a igreja, que você nem conhece, mas a imagem projetada. Você sai para almoçar com um cliente seu. E aquilo que o cliente escuta, que sai da tua boca, não desperta nele nenhum interesse pelas coisas de Deus, porque não tem nada de proveitoso que sai. Agora pensa no contrário. Você sai com o teu cliente na hora marcada, conversa sobre o contrato, cumpre. São Francisco de Assis, uma referência entre os católicos, mas não só entre católicos. São Francisco de Assis tem uma frase interessantíssima, vai dizer assim: pregue o evangelho o tempo todo, de vez em quando use as palavras. Pregue o evangelho o tempo todo e de vez em quando faça uso das palavras. Evangelizando com a vida, evangelizando com a conduta, evangelizando com respeito ao próximo, evangelizando com a forma correta de lidar com o sexo oposto. E aí, quando a palavra é anunciada, a tua palavra sai carregada de autoridade. Porque a pessoa ela vai ouvindo e ela vai conectando com aquilo que ela vê. E ela vai dizer assim: ele vive aquilo que ele prega. Eu quero conhecer a igreja desse irmão, eu quero conhecer o pastor dele. Esse lugar deve ser realmente um lugar bom, porque eu vi como ele era e vi o que ele se tornou. Por que nós, pastores, no dia dos batismos, nós somos tão abraçados pela família, especialmente de jovens? Todo ano, esse ano não vai ter, né? Outubro está chegando aí, na conversa com os oficiais, nós deixamos a recepção de novos irmãos para ano que vem, início do ano que vem. Então, nas noites já marcantes da minha vida em outubro aqui, no final, aquele cumprimento, né? O pai que agradece, a mãe que agradece, porque o filho entrou aqui de um jeito e ela foi observando como o filho foi melhorando. Você sabia que por causa da oração dessa igreja, e pessoas que nem sequer dormiam direito, tinham perturbação no sono, passaram a dormir melhor? Depois que começaram a assistir o culto, depois que começaram a conversar com irmãos, não dormiam, deitavam, ficavam noites inteiras de insônia. E depois que começaram a assistir os cultos, e a mãe conversar, compartilhar o que era pregado aqui, as canções que eram entoadas aqui, enviadas, o filho começou a dormir. Igreja é uma bênção, irmão. A comunidade da fé é uma bênção. E ela é uma bênção porque o Espírito de Deus
paira sobre a comunidade. O Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E se temos o Espírito do Senhor, se temos Deus, nós não precisamos buscar recurso em nenhum lugar. Por isso que Paulo diz, não vá lá no templo. Não coma daquela carne, não participe daquele cerimonial. Quem atua ali são demônios. Cristo te resgatou. O sangue do Senhor foi aspergido, te purificou. Você agora é a nova criatura. Você tem Cristo na tua vida. Agora é crescer. E nós, que já temos um tempo na caminhada, ajudaremos os novos a crescer. Para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa toda